você fazer esses melhores diagnósticos, né? Antigamente, você que vivenciou isso, essa mudança, né? Então, com os métodos de imagem hoje, com mais resoluções, né? Que você consegue, né? Você seletivar um ramo desse que era às vezes difícil, às vezes de você fazer um diagnóstico, ou de identificar o nidos, né? Da lesão, né? Então, acho que é só um comentário, depois a gente vai participar de um debate e perguntas, que eu também gostaria de fazer algumas perguntas depois. Vamos para a próxima apresentação sua mesmo, né, que é Cliptreloné e novas perspectivas do tratamento. As novas perspectivas do tratamento da síndrome de Klippel-Trenaunay. Bom, desde a sua descrição original, que foi em 1900 por Klippel e Trenaunay, essa tríade clássica, né, foi descrita como mancha vinho do Porto, varizes e hipertrofia óssea de partes moles. Alguns anos mais tarde, cerca de 7 anos mais tarde, Pax Weber descreveu a presença de fístulas arteriovenosas. Atualmente, aqueles dois primeiros itens, com a classificação publicada por John Mulliken em 1982, que é a classificação biológica que é utilizada pela Sociedade Internacional, como o Dr. Guedes já mencionou, e para situar, essa sociedade foi fundada em 92 e em 96 assumiu a classificação biológica como sendo a principal utilizada para essas anomalias vasculares e angiodisplasias, que é um termo genérico. A malformação vascular mancha vinho do Porto deu origem, então, à malformação capilar cutânea. E as varizes, que é o segundo item descrito originalmente, a uma malformação vascular, de uma forma mais genérica para englobar todas as alterações. O Klippel-Trenaunay, todos nós já vimos, é uma das mais frequentes entre as angiodisplasias, pode se caracterizar como simplesmente como uma mancha na pele, atingindo uma extremidade, a presença de varizes ou casos mais complexos, onde essas dilatações venosas são mais importantes, com a hipertrofia do membro. Vale também ressaltar que é possível a presença de Klippel em membro superior, apesar de bem menos frequente, caracterizada mais por alterações venosas e também associadas a alterações linfáticas, como nesse outro exemplo. A associação com anomalias linfáticas, bem evidenciada nesse paciente, bastante típico, com lesões maiores, cistos maiores, ou pequenos cistos aqui identificados e previamente marcados no compartimento muscular e subcutâneo. A ocorrência das manchas nas 4 extremidades é possível, como nesse outro exemplo também. Bom, casos mais severos, que a gente não sabe nem por onde começar, essa talvez seja uma paciente mais grave que eu tenho, iniciando por uma artrose do joelho, fazendo com que ela caminhe de muletas, a presença aumento da extremidade, a presença de fístulas arteriovenosas em vários pontos da perna, as alterações venosas, como veia marginal lateral, hipoplasia de veia femoral superficial, rede venosa anômala, sangramento retal e vaginal, ainda em investigação. Aqui a presença de lagos venosos no grande lábio vaginal, alterações linfáticas na pele, vejam, é a mesma paciente, com alterações linfáticas na superfície, causando linfangites de repetição, hiperesplenismo com cistos no interior do parênquima hepático esplênico, distúrbios hematológicos importantes, severos, como o consumo de fatores de coagulação, plaquetopenia, dímero elevado. Bom, o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Eu gostaria de chamar a atenção que para essa síndrome, o diagnóstico é clínico. Entretanto, podemos utilizar o ultrassom Doppler para nos diferenciarmos um pouco desses compartimentos, dessas lesões venosas e linfáticas, que isso é possível. E deixamos reservado a ressonância magnética apenas para os casos que atingem a pelvis. Na extremidade, a ressonância, como aqui exemplificada, não traria muitas informações importantes, nem mesmo a tomografia e muito menos ainda a flebografia. Bom, o ultrassom aqui com todas as letras e feito com bastante capricho, eu gostaria de publicamente agradecer a doutora Nilce Carvalho pelas imagens e pela sua grande parceria com relação ao estudo e a dedicação com esses pacientes.
é possível de nós observarmos um aneurisma venoso da veia safena magna com fístula nesse local, a fístula entre veia e artéria do sistema venoso profundo, ramo anômalo a partir de uma artéria troncular, como aqui a fibular, com fístula num lago venoso. Aqui notem os senhores nesse ponto o mosaico de cores indicando a alta velocidade. E aqui uma fístula bem caracterizada, também em associação com o lago venoso. A doutora Nilce Carvalho apresentou recentemente, agora no começo de maio, no Congresso Mundial de Ultrassom, que foi em São Paulo, a experiência do estudo de 80 pacientes avaliados com ultrassom, no período de junho de 2009 a novembro de 2012. Ela encontrou aqui uma grande ocorrência de pacientes mais jovens, e na extremidade inferior, o ramo anômalo foi encontrado na artéria femoral em 62% dos casos, e na tibial posterior em 38%, quer dizer, predominou nessas duas artérias. Na extremidade inferior, 50% dos ramos anômalos estavam na artéria radial, mas o que chama a atenção é que 96% dos pacientes estudados, ela encontrou fístula, aliás, ramos arteriais anômalos. Em 88%, a presença de fístulas arteriovenosas. Do ponto de vista clínico, o que chama atenção, independente das outras queixas que o paciente pode ter, igualmente como nas malformações venosas musculares, é que a dor localizada a um ponto chama atenção para a presença de fístula. E quando nós vamos examinar, encontramos a fístula e, portanto, o ramo anômalo, como aqui nesse exemplo. O objetivo desse trabalho, então, foi analisar retrospectivamente 14 pacientes desses 80 que tinham Klippel-Trenaunay-Weber com queixa de dor associada a fístulas e o impacto da embolização arterial sobre o controle da dor e a melhora da qualidade de vida. Aqui um exemplo de uma paciente de 28 anos com Klippel-Trenaunay, o desenho esquemático mostrando a presença das fístulas, o exame de ultrassom, a marcação na pele, e aqui os senhores podem observar na angiografia, já com o microcatéter posicionado num desses ramos anômalos, a injeção de contraste sempre manual, mostra o enchimento dos lagos venosos e a drenagem venosa precoce, indicando de fato a presença das fístulas, tais como no desenho que nós podemos observar. É utilizada uma técnica de road mapping para nos auxiliar no cateterismo seletivo desse ramo anômalo. Como é feito, da mesma maneira como eu descrevi anteriormente para as malformações musculares, é feita da mesma forma, utilizando os catéteres de 1.5, 1.8 frente, com a mesma solução pressurizada e papaverina durante todo o procedimento, e a injeção do agente embolizante, que também foi utilizado o adesivo tissular, na mesma proporção, aquecido e com soro glicosado, previamente a injeção, como é de praxe nas injeções de adesivo tissular. De junho de 2009 a novembro de 2012, nós tratamos 14 pacientes sintomáticos, todos eles então associados a essas fístulas, 11 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, com a idade variando de 6 a 49 anos. Um exemplo de um nosso paciente mais novo, de 6 anos, aqui o desenho na pele. Esta é a imagem do desenho, está representada nessa imagem ultrassonográfica. Essa imagem de um ramo anômalo emergindo, subindo na direção do joelho, representada nessa outra imagem. Os lagos venosos aqui da região do joelho, essa aqui é o contorno do osso, mostrando a presença dos lagos venosos com o mosaico de cores e a onda espectral, aqui indicando o ramo anômalo, e aqui o turbilhão também evidenciando uma lesão característica de fístula. E o cateterismo seletivo, demonstrando o enchimento desses lagos venosos correspondentes. A angiografia, mais uma vez aqui, não consegue identificar, se você fizer uma arteriografia, não consegue identificar as fístulas, somente com o cateterismo seletivo. Aqui está o catéter 1.5 posicionado dentro da lesão e bem na local. Nós podemos então ver a imagem completamente diferente daquela que nós vimos na angiografia troncular.
o ponto da fístula também é demarcado previamente ao exame, e aqui o resultado pós-embolização, onde nós percebemos uma desvascularização do local e a presença, então, do arcabouço de cola ainda impregnado na artéria. Vejam, os senhores, como esse produto consegue penetrar dentro da lesão. Foram feitas 23 embolizações, sendo que houve a necessidade de 2 embolizações na maior parte dos pacientes. Os ramos anômalos aqui ocorreram com mais frequência na femoral superficial, na coxa, e na perna a artéria poplítea foi a principal artéria envolvida. Com os resultados, observamos uma redução ou desaparecimento da dor localizada em todos os pacientes tratados, uma melhora da sensação de peso da extremidade, com uma tolerância maior de se permanecer em pé. Alguns até deixaram de usar um pouco as meias elásticas, apesar que essa é uma orientação frequente para que permaneça com a meia. E não ocorreram complicações relacionadas à embolização. O ultrassom Doppler identificou o ramo anômalo e a fístula e auxiliou no cateterismo seletivo do vaso. A embolização arterial das fístulas foi relacionada com a melhora dos sintomas em todos os pacientes tratados. Claro que isso ainda é uma experiência inicial. Então, hoje, né, olhando todas as possibilidades que a gente tem de tratar, quer dizer, cada uma das alterações, a gente deve olhar o paciente dessa forma, existem várias possibilidades de tratamento. A embolização arterial deve ser usada na presença de dor relacionada com fístulas arteriovenosas. Obrigado. Obrigado, Dr. Luiz, pela